Graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma ministração do nosso Manual de Célula IJET. E hoje nós estamos encerrando o nosso capítulo que fala sobre mordomia para a família, com um tema muito especial que eu particularmente gosto muito de falar, que é: enquanto eu cuido da casa de Deus, Ele cuida da minha casa. Nós vamos falar um pouco sobre serviço e a importância desse serviço para a consolidação da nossa casa. Olha só que bênção! Então fica até o final, acompanha essa ministração, compartilha com alguém que você sabe que está precisando dessa palavra. E o meu desejo hoje é que aí onde você está, você seja abençoado através da palavra de Deus. Talvez você esteja ouvindo na sua casa, na sua célula, no seu trabalho, no seu carro, me assistindo aí pela televisão, que a atmosfera do lugar onde você está seja transformada pela palavra de Deus e pela presença do Espírito Santo. Amém? Muito obrigada, porque você tem sido um canal de bênção na sua geração. E se você deseja adquirir esse manual para presentear alguém ou até para si mesmo, caso você ainda não tenha, você pode entrar em contato através do WhatsApp. Você pode adquirir também nos nossos cultos aqui na Move On Store ou através do nosso link, onde você pode adquirir a nossa versão digital, o nosso e-book. Então vamos juntos começar mais uma ministração da Palavra de Deus? Eu e você, quando fomos chamados por Deus, recebemos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, recebemos uma grande comissão de ir por todo mundo pregar o Evangelho para toda a criatura. E quando nós cuidamos da casa de Deus, estamos fazendo o reino dele se expandir e alcançar outras pessoas. Às vezes, pelo simples ato de você compartilhar essa ministração, você está levando a palavra de Deus a outras pessoas. Só que nada daquilo que nós fazemos para Deus é em vão. Então, quando nós cuidamos da casa dele, ele também está edificando a nossa casa. Vamos ler juntos o nosso texto bíblico de hoje? Está lá em Marcos 10, 29 e 30. Enquanto eu leio, você pode preencher aí no seu manual. E Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Quando nós temos um chamado e dedicamos tudo aquilo que temos a Deus, Ele garante para nós, para nossa casa, um futuro de vitória. Deus deseja usar tudo aquilo que temos e que somos para a glória dEle, para a expansão do seu reino sobre a terra. Diga aí para o irmão que está do seu lado, ou se você estiver sozinho, diga para si mesmo uma característica, uma qualidade que você tem. Tem pessoas que falam bem e elas são convidadas a exercer esses dons também no reino de Deus. Tem pessoas que têm vários dons diferentes, mas tudo aquilo que você tiver a oferecer, Deus pode sim utilizar para a glória dele. Mas nós precisamos entender que tirar das nossas mentes uma visão humana e pequena disso. Muitas vezes, quando estamos cumprindo o ID de Deus, nós sentimos como se estivéssemos perdendo algo. Quantas vezes você parou para pensar: poxa, eu estou aqui fazendo essa célula, poderia estar fazendo um curso, poderia estar fazendo outra coisa, porque a nossa mente humana sempre vai nos confrontar com essa realidade. Mas quando fazemos algo para Deus, não existe perda. Toda a recompensa que Deus pode nos dar sempre é muito, infinitamente maior do que aquilo que estamos entregando a Ele. Então não tenha medo de dedicar os seus dons, os seus talentos, de cumprir o seu chamado, de trabalhar nessa expansão do reino de Deus sobre a terra, porque aquilo que Ele tem para te entregar é muito maior. E em primeiro lugar, precisamos aprender a amar a casa de Deus. E esse primeiro ponto, ele é uma afirmação. Talvez ainda seja uma afirmação profética na sua vida, ou talvez você já viva essa realidade. Fala aqui: eu amo a casa de Deus. Olha só o que o salmista diz lá em Salmos 84, 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Nós precisamos aprender a amar a casa de Deus, a amar a presença de Deus, a amar o templo do Senhor. Aqui na Igreja Getsemane nós temos um hábito de que todos estão aptos para servir aqui.
Então nós vamos ter irmãos desde o estacionamento, pessoas que servem na filmagem, pessoas que servem no altar, que recolhem a oferta, porque nós acreditamos nisso, que para amar a casa de Deus eu preciso também servi-la, cuidar da casa de Deus. Então, nós vemos inúmeros exemplos de irmãos que dedicaram a sua vida no serviço à casa do Senhor. Mas nós precisamos aprender a amar esse lugar. É um templo que foi construído para a presença de Deus, para que Deus habitasse aqui e também para que outras pessoas pudessem viver em comunhão, ouvir a sua palavra. É muito importante cuidar da casa de Deus. Então, muitas vezes, quando entramos num templo, nós imaginamos, nossa, olha essa estrutura. Alguém preparou essa estrutura. E quem prepara essa estrutura são muitas pessoas apaixonadas, que amam esse lugar. E a sua família também pode fazer parte disso. Não tenha medo de trazer os seus filhos para a casa de Deus. Eu fui uma criança que cresceu na casa do Senhor. Se tinha construção, se tinha limpeza, se tinha que ajudar algum irmão, estávamos sempre lá, em todos os finais de semana, em todos os feriados. E hoje eu posso te dizer que isso não nos depreciou em nada, isso não nos tirou nada. Pelo contrário, nos fez amar cada vez mais. Os nossos pais nos ensinaram e hoje eu e os meus irmãos, eu e minha irmã já temos filhos e nossos filhos também já estão aqui crescendo na casa de Deus, porque é muito importante ensinar a nossa família a amar este lugar. E também ter muito zelo, porque muitas vezes os pais querem ensinar aos seus filhos que amem a casa de Deus, mas também não conseguem falar para sua família sobre esse amor. Fale para sua família: eu amo a casa de Deus, eu amo estar na casa de Deus, porque naquele lugar eu encontro paz, naquele lugar eu encontro refúgio. Todas as vezes que eu estava mal e eu entrei no templo, entrei na casa do Senhor, eu saí melhor do que eu entrei, porque assim estamos plantando esse amor nas nossas futuras gerações. No nosso segundo ponto, temos um chamado ao voluntariado. Olha só o que diz lá em 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só, cuidar da casa de Deus é servir uns aos outros. E o nosso maior exemplo disso é Jesus. Ele veio, ele era Deus, mas ele se absteve ali da sua glória e ele desceu como um homem para nos servir. E ele serviu em todo o tempo que ele esteve sobre a terra, porque Jesus nos ensina sobre isso, sobre serviço, sobre unidade, sobre ter prazer em servir aos outros. E isso é muito maravilhoso, isso produz na nossa vida frutos sobrenaturais. As suas futuras gerações falarão sobre isso e dirão: olha, você lembra do meu avô, da minha avó, do meu bisavô, do meu tataravô? Eles eram pessoas tão dedicadas, que amavam tanto a Deus, que amavam servir a nossa família, que amavam servir os irmãos. Que bênção é viver esse serviço voluntário à casa do Senhor. Nós aqui na Igreja Getsemane fazemos os nossos encontros com Deus, que são retiros espirituais para pessoas que ainda não conhecem a Jesus ou que estão afastadas dos caminhos do Senhor. E muitas pessoas não entendem, porque nós temos vários voluntários que vão trabalhar e eles pagam para ir trabalhar nesses encontros, para servir aos outros. Olha que exemplo maravilhoso você está deixando a sua família. E quando as crianças crescem observando esse tipo de serviço, elas aprendem também sobre a alegria de servir uns aos outros dentro da nossa casa. Isso que significa essa ministração, essa palavra, é entender que tudo aquilo que eu produzo na casa de Deus cria um espelho e a minha casa também recebe essa colheita. Em terceiro lugar, meus dons e talentos. Olha só o que diz lá em Atos 9:39. Aqui tem um pedacinho de uma história muito legal e se você desejar, você pode ler o restante do capítulo. E todas as viúvas o cercaram chorando e mostraram-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Olha só, aqui nós vemos o exemplo de Dorcas. Dorcas era uma seguidora de Jesus e ela era extremamente generosa. Ela tinha um ministério específico com as viúvas, ela abençoava aquelas mulheres. E isso causou um grande impacto naquela geração, até que chegou até Jesus aquilo que Dorcas estava fazendo. Pode ser algo muito simples, né?
ela fazia coisas simples, mas o ato de generosidade do seu coração para com aquelas mulheres marcou aquele tempo, marcou a vida de muitas mulheres. E assim acontece comigo e com você, quando usamos os nossos dons e talentos para que a palavra de Deus entre nos lugares, para que outras pessoas sejam abençoadas. Então eu quero te desafiar hoje a usar os seus dons e talentos para servir na casa do Senhor. Quantas pessoas poderiam ser alcançadas através dos seus dons e talentos? Fala aí na sua célula aquilo que Deus tem feito por você. Eu sei que muitos de nós conseguem falar em público. Você pode sim começar a ministrar a palavra do Senhor aí na sua célula, fazendo uma introdução, fazendo a ministração da oferta e treinando para que futuramente você também possa ter a sua própria célula. Mas o importante é utilizarmos todos os dons que Deus nos deu para a glória dele e para abençoar o reino dele e a casa dele. Amém? E hoje eu quero deixar a nossa atividade. Você consegue identificar os seus dons e talentos? De que forma você pode usá-los para expandir o reino de Deus aqui na terra? Se você não estiver com o manual em mãos, mas você pode compartilhar com os irmãos aí na célula. Diz aí um dom que você tem, algo muito especial. Eu lembro que vou compartilhar aqui o meu com você. Eu lembro que no dia que eu fui chamada ao ministério pastoral, eu falei: Deus, eu não sei pastorear, mas eu sei outras coisas. Eu espero que o Senhor use aquilo que eu tenho. E Deus falou muito forte ao meu coração e disse: mas Bianca, você sabe cozinhar. E eu fiquei com aquilo na minha mente, nunca entendi. Passou um ano daquela ordenação pastoral e um dia Deus trouxe a lembrança à minha mente daquilo que Ele tinha me falado. E eu lembrei de quantos gabinetes, de quantas conversas, de quantos discipulados eu tive ao redor da mesa. Então eu quero te lembrar que não há nada, nenhum dom, nenhum talento que não possa ser usado para a glória de Deus. Muitas vezes eu também tive a honra de cozinhar em encontros, em acampamentos, em lugares que outras pessoas estavam recebendo ali a palavra de Deus. Então não tem nada que tem aí em você que Deus não vá usar se você entregar nas mãos dele. Amém? E vamos encerrar fazendo juntos a nossa oração? Querido Deus, ensina-me a amar a sua casa. Derrama sobre a minha vida o prazer em servir aos meus irmãos. Ajuda-me a identificar meus dons e talentos, para que assim eu possa te servir com plenitude e zelo, te entregando sempre do melhor de minhas mãos. Amém. Aleluia. Eu fico por aqui, mas semana que vem nós estaremos juntos novamente para mais uma ministração do nosso Manual de Célula IJET. Tchau. Deus te abençoe.